Marco, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O Marco, porta-voz do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. E, Marco, nós, um pouquinho antes de você entrar, nós já rodamos um conteúdo introdutório, que foi um vídeo muito lúdico do deputado estadual do PT, o deputado Leonel Rade, pelo Rio Grande do Sul, que trouxe, né, os principais fatos, acontecimentos e, de fato, começa a ajudar a esclarecer as situações que são vandalizadas. Essa é a expressão que eu tenho usado. Essa fake news é a vandalização da verdade a partir da crise do INSS, mas em especial, Marco, em que pé está o Sindinap depois de toda essa tentativa de, reforço, vandalizar, em especial, o Sindicato dos Aposentados? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Tiago, professor Barassi. É sempre uma honra conversar com a audiência do DCM, um veículo muito importante para que a gente possa esclarecer tudo o que está acontecendo. E, nesse sentido, o Sindinap está muito tranquilo. Nós não somos investigados pela Polícia Federal, pelo menos até hoje não recebemos qualquer visita da Polícia Federal, sequer uma intimação. E o que nós precisamos nesse momento é realmente separar o joio do trigo. Essa é a principal missão do nosso sindicato, que tem uma existência de 25 anos, ou seja, nós não começamos ontem, como muitas entidades que estão sendo acusadas o fizeram. Nós temos uma história a zelar, somos transparentes e estamos realmente bastante tranquilos que, no final de todo esse processo, nós poderemos mostrar que, no caso do Sindinap, estamos bem tranquilos, não só em relação a qualquer investigação, mas principalmente, isso eu quero ressaltar, em função dos serviços que o Sindinap presta para os seus associados. E eu queria aqui relatar alguns desses benefícios e serviços, porque muitas vezes, na esteira desse embrulho total que estão fazendo, e muitas vezes até por falta de informação, nós somos considerados como apenas captadores de recursos. E eu acho que isso é um dos principais problemas que cabe à imprensa, inclusive, elucidar. Porque quando se fala aí em bilhões, são 6,3 bilhões de arrecadação, evidentemente que estamos falando aí de uma investigação séria da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, e nós respeitamos isso. O que acontece é que um sindicato como o nosso, ele arrecada, mas ele não arrecada e põe no bolso, ele arrecada e presta serviços. E isso é uma questão de planilha, de receita e despesa. E, nesse sentido, o Sindinap, por exemplo, tem um dos melhores serviços jurídicos para os aposentados do país. É um serviço jurídico altamente capacitado, inclusive para resolver determinados problemas que o aposentado eventualmente tenha no questionamento da sua aposentadoria, do valor que recebe. Por exemplo, temos serviços de saúde, serviços de atendimento psicológico, porque vocês sabem, quando a pessoa fica um pouco mais idosa, às vezes acaba ficando sozinha, solitária, acaba tendo até problemas que precisam de um acompanhamento psicológico. Mas para resolver, inclusive, tudo isso, nós temos serviços também lúdicos. Temos o baile mensal dos nossos associados, temos encontros, temos palestras sobre como se prevenir em determinadas situações, inclusive contra golpes. Isso é interessante. Então, o Sindinap ele tem uma carteira de benefícios e serviços que atestam a sua idoneidade. Muito bom, muito bom, Marcos, os esclarecimentos. E aí tem um aspecto que é importante que a gente traga, Marco Piva, que é o seguinte: o Sindinap é um dos órgãos que, não investigado, vai além. Ele não só apoia, né, as investigações, como se coloca à disposição também para ajudar na correção dessas circunstâncias. Porém, ele foi atrelado ao escopo, né, de todo esse grau corrupto aí que se deflagrou nos últimos dias do INSS, em especial, penso eu, e aí eu gostaria de te ouvir, por ser o sindicato que tem na sua estrutura diretiva o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Me parece uma
uma ideia de tentar atrelar o presidente Lula, a partir de integrantes de sua família, a uma circunstância de corrupção, né? E aí, não só a extrema-direita se vale disso, como a mídia hegemônica embarca, e com isso a gente vê matérias com as seguintes manchetes, né? Sindicato que tem irmão de Lula arrecadou 259 milhões desde 2019. E veja bem, aqui ainda tem o cuidado de dizer que tem o irmão de Lula, porque tem manchetes que dizem que é o sindicato do irmão do Lula, sendo que o presidente, a gente sabe, é o Milton Cavallo, nem presidente do sindicato seria, no caso, o Frei Chico. Repasse da União a sindicato de irmão de Lula aumentou 564%. Como é que você vê e como é que vocês estão trabalhando com essa tentativa de desnutrição da imagem do Sindinap e uma tentativa de correlacionar a uma estrutura criminal do qual o Sindinap não cometeu? A sua pergunta é muito importante, Tiago, porque nós estamos falando do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, criado há 25 anos, o Sindinap. E nós não estamos falando do Sindicato do Frei Chico, que é a tentativa que estão tratando de fazer. Frei Chico é um militante sindical desde o final da década de 1950. Inclusive, foi ele que levou Lula a militar no sindicato e, posteriormente, ter a carreira vitoriosa que teve até hoje. Então, falar de Frei Chico é falar de uma figura histórica do sindicalismo brasileiro. Não é uma pessoa que chegou agora e quer sentar na janelinha. Então, todo esse tipo de artimanha verbal, de manchete, para tentar prejudicar o Sindinap, na verdade, é a tentativa de prejudicar o presidente Lula. Frei Chico é um personagem muito importante para a construção do Sindinap. Ele, como um militante sindical, construiu esse sindicato e está, hoje, ocupando o cargo de vice-presidente. Eu diria o seguinte, Tiago e Baraci, no final dessa história, nós vamos ter que dar um troféu para o Frei Chico, porque Frei Chico merece, por toda a sua história, que as pessoas, a sociedade o reconheça como alguém que contribuiu muito na luta contra a ditadura, na luta pela democracia e na luta por um sindicalismo forte. É verdade. E de toda medida, eu tenho dito, Marco, e vocês que vivem esse bastidor, eu gostaria que, dentro do possível, se você puder comentar, é claro que tem alguns aspectos que, porventura, fiquem restritos, e você fica bem à vontade, por favor, que eu tenho chamado da tentativa lavajatista de emplacar o Lulinha e a Friboi para 2026. Como eu não tenho mais esse argumento caducou, de tentar dizer que o filho do Lula era o presidente da Friboi e tal, babá, agora eu tentei pegar, é o Frei Chico, antes disso, antes do Frei Chico, se a gente lembrar 2024, ficar espizinhando o tempo inteiro a primeira-dama Janja. Aí o Lula vem a público no aniversário do PT e deixa claro que não vai colar as tentativas de alguma maneira, defenestrar a primeira-dama, né? E aí os caras ficam meio que, né, procurando no raio de ação alguma margem em que possa fragilizar a figura do presidente a partir dos seus parentes, enfim, né? É assim que vocês fazem a leitura? Tem um aspecto lavajatista disso também? Ou você acha que são coisas separadas? Sem dúvida, nós não estamos tratando com amadores nesta luta para que prevaleça a verdade. De uns tempos para cá, de uns anos para cá, tivemos vários episódios e creio que o principal deles foi a Lava Jato, no sentido de prejudicar todo um esforço de setores da sociedade, no caso da política, nos governos petistas, que travaram uma luta histórica contra a desigualdade, pela justiça social, e, evidentemente, que isso não agrada aos setores que sempre tiveram privilégios. Então, ver uma ressurreição da Lava Jato nesse episódio é bem provável, porque as coisas nem sempre ficam claras
quando se anuncia uma determinada operação. Nós sabemos o papel importante que a Polícia Federal cumpre, especialmente num governo republicano como o do governo do presidente Lula. Nós sabemos a importância da Controladoria Geral da União, a CGU, que, aliás, foi criada no primeiro mandato do presidente Lula. Então, nós temos todo o arcabouço institucional para chegar num ambiente onde a investigação seja feita de forma republicana, idônea e transparente. Agora, evidentemente que, por conta do cenário político, nós temos pela frente que enfrentar também aquele inimigo político que considera que as fake news, que as inverdades, elas têm que se sobrepor ao debate sério e democrático. Nesse sentido, todos precisamos estar atentos, e não somente o Sindinap. Uhum. E ainda nesse aspecto, Marco, para a gente começar a encaminhar o nosso papo, qual é o posicionamento do Sindinap a respeito das mudanças estruturais do escopo de ministério à presidência do INSS, e também com relação, né, um posicionamento com relação às medidas que vão ser tomadas agora para recuperar o dinheiro dos afetados e, de alguma maneira, fazer uma correção da rota também para que os sindicatos não saiam fragilizados, né, em especial ligado aos aposentados, enfim, para que não saiam fragilizados com a percepção pública, que já vem num debate com diversos especialistas. Outro dia eu entrevistava aqui o Ricardo Antunes, do quanto os sindicatos foram sendo vandalizados também, foram sendo, né, de alguma maneira, amordaçados na relação com o seu pertencimento no debate público, e o quanto esse caso, né, que é escandalizante, ele pode prejudicar ainda mais a imagem dos sindicatos. Como sair bem dessa e sobre as mudanças aí no Ministério e na presidência do INSS? Tiago, esse é um ponto importante. O processo de associação do aposentado e do pensionista as entidades que possuem um acordo técnico, né, de cooperação com o INSS, ele deve se dar da forma mais transparente possível. Ou seja, a nossa preocupação como Sindinap sempre foi essa. Ou seja, é evidente que o aposentado, até pela sua idade, estamos falando em 2025, então estamos falando com pessoas que viveram uma outra época da tecnologia, ou seja, muitos de nós ainda vivemos na era analógica e hoje estamos na era digital, ou seja, a revolução tecnológica, ela impulsiona a sociedade, mas, ao mesmo tempo, ela deixa muita gente para trás do ponto de vista da sua compreensão. Eu estou dizendo sobre esse tema. Por quê? Porque nós sempre tivemos a preocupação de colocar de forma muito transparente para o aposentado aquilo que ele iria receber e aquilo que ele vai receber no momento da sua associação. Ou seja, não basta um telefonema para um associado a partir de uma lista que se obtém de alguma forma para o associado, para o interessado, suposto beneficiário, e dizer, não, vamos lá, que você vai ter mundos e fundos aqui. Não, isto é o principal problema na captação irregular de associados, quando a determinada entidade, o chamado correspondente bancário, que muitas vezes trabalha para bancos, né, vai lá oferecer os serviços, então liga e fala, não, você vai ter aqui o seguro de saúde, o seguro disso, daquilo, o atendimento médico. Então, evidentemente, que se trata de uma sedução irregular, porque a entidade precisa ser muito clara quando abordar o associado em relação àquilo que ela vai oferecer. Por isso que, no nosso caso, a gente fica muito tranquilo. A nossa atuação junto a um potencial associado é sempre muito clara em relação àquilo que vamos oferecer. E eu estou comentando isso porque talvez
daqui para frente, vai ser necessário você aperfeiçoar muito mais os mecanismos de aceitação e aprovação do associado para a sua filiação. E aqui eu quero registrar que o Sindinap já tem um processo muito mais avançado do que outras entidades. Ou seja, nós exigimos um documento com fotografia, exigimos que a pessoa assine de forma digital também a sua aceitação para a associação. Nós exigimos também aquele reconhecimento facial, ou seja, nós temos realmente uma preocupação muito grande para que esse processo de associação e filiação ele seja o mais claro, transparente e verdadeiro em relação à pessoa que está aceitando o Sindinap como a sua entidade representativa. E aqui é que entra o problema, Tiago, Ibaraci e audiência. E esse problema vinha se arrastando. Tanto é que foi a nossa representante, doutora Tônia Galete, nossa representante no Conselho Nacional da Previdência Social, que foi uma das primeiras a, na própria reunião do Conselho, dizer, olha, o INSS precisa melhorar os mecanismos e os seus critérios de filiação. Caso contrário, nós vamos chegar na seguinte situação, e aqui eu quero citar um dado para vocês. Por favor. Em julho de 2023, uma entidade chamada Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios estava arrecadando R$ 5.362.531,50. Anotem bem, julho de 2023. Nesse mesmo mês, o Sindinap arrecadou R$ 12.753.444,33. Então, vocês vejam uma diferença. O Sindinap, em julho de 2023, arrecadava quase o dobro dessa associação mutualista. Vamos pegar agora o dado de janeiro deste ano. Janeiro, estou falando deste ano. Pois bem, a Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios, uma entidade jovem, arrecadava mais de 21 milhões e meio de contribuições de aposentados. Enquanto o nosso sindicato, com 25 anos de existência, arrecadava o montante de 11 milhões 415 mil. Ou seja, como se explica que uma entidade como a nossa, com 25 anos de existência, tem uma arrecadação média entre 10, 11, 12 milhões por mês, e uma entidade jovem como essa, que mal tinha assinado um acordo de cooperação técnica, passa para uma arrecadação de 21 milhões. Essa é a explicação que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União precisam dar o quanto antes, porque senão é novamente aquela história de você colocar todas as entidades no mesmo saco. E com isso, a Ferrari que apareceu, o Porsche que apareceu, o imóvel que apareceu, certamente de outras entidades, fica parecendo que também nós, Sindinap, estamos envolvidos. Então, esse é o papel importante que todos nós, pessoas sérias, que trabalham efetivamente em benefício dos aposentados, nós precisamos fazer. Muito bom. Marco, muito obrigado pelos esclarecimentos. O Diário do Centro do Mundo está sempre com os microfones abertos para o Sindinap. Quero agradecer a sua participação e também a figura da assessoria do René Gardim, porque é fundamental que nós tenhamos, né,
o máximo de espaço para que sejam esclarecidos pontos que ficam narrados unissonamente por uma imprensa que está tutelada pelos interesses da extrema-direita e que nos apresenta essa violação dos fatos de uma maneira muito cáustica aí tanto para o Sindinap quanto para os interesses de uma sociedade com a correção dos fatos. Então, muito obrigado, Marco, e até uma próxima. Eu que agradeço, Tiago, Baraci, toda a audiência, e estamos aqui à disposição para seguir nesse debate. Muito bom. Muito obrigado, Marco Piva, que é o porta-voz do Sindicato Nacional dos Aposentados e também dos pensionistas.